Eu era mais ativo no blog, antigamente. Vez ou outra eu escrevia algo e a pessoa começava a invocar esse versículo. Capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Ora, ele acabara de me julgar e nem tomara ciência disso. Dito isto, a gente pode trabalhar essa questão de Mateus capítulo 7, versículo 1, porque na verdade Jesus condena a hipocrisia, não o discernimento. E a gente pode observar isto quando analisa o versículo de uma forma mais detalhada, logo dentro do seu texto e contexto. Esse versículo faz parte do que nós chamamos do Sermão do Monte. É um grande discurso de Jesus sobre a ética do reino de Deus. E quando a gente analisa o contexto literário, vamos notar que o primeiro passo a fazer é justamente observar essa unidade literária do versículo 1 até o versículo de número 5, conforme eu deixo aqui destacado. Quando a gente analisa, então, esses 5 versículos em destaque, nós vamos ter uma ideia. E qual é? Através da observação. Note que no primeiro versículo, melhor dizendo, do 1 até o 2, há uma proibição do julgamento hipócrita. No versículo 3 e 4, a questão aqui vai estar relacionada à ilustração da trave e do argueiro. Já no versículo de número 5, que é o último dentro dessa unidade literária, a gente vai ver a correção do pecado com humildade. Jesus não apenas aponta, mas ele oferece um meio para que a pessoa possa sair, para que haja, de fato, correção. Tanto é que no versículo 5 diz: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Às vezes a pessoa se depara com um cisco no olho do outro, consegue enxergá-lo, mas não consegue tirar a tábua que está diante de si e impede de ver a si mesmo em relação, não necessariamente ao mesmo comportamento, mas a um comportamento realmente incompatível. Quando a gente então vai agora para o contexto histórico, que é importante para a devida interpretação, vamos observar que no tempo de Jesus havia uma forte influência do legalismo farisaico. Os fariseus julgavam-se de uma forma muito severa os outros, não a si mesmos. Eles exaltavam a sua própria justiça. Os fariseus ignoravam seus próprios pecados. E Jesus frequentemente confronta essa atitude. Um exemplo semelhante a gente tem lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o 14, na parábola do fariseu e do publicano. Assim, Mateus capítulo 7, versículo de número 1, quando diz: Não julgueis, para que não sejais julgado, diz, a priori, através dessa palavra que nós vamos fazer o destaque, da onde vem a palavra crino, e aqui é crinete, me crinete, ou seja, não julgueis, e novamente, para que não sejais julgados, cri- critete, mas crinete, que vem de crino, ela indica, através desse verbo, a ideia de avaliar, discernir, condenar, emitir uma sentença. E no contexto de Mateus capítulo 7, o sentido predominante é condenar ou censurar de forma arrogante e hipocritamente. É isto que Jesus está proibindo. Proibindo a atitude de juízo moral absoluto sobre o próximo, sobre a outra pessoa. Não julgueis para que não sejais julgados. No verso 1,
O significado é que quem assume a posição do juiz de uma forma severa será medido pelo mesmo padrão. Isso vai ser explicado no versículo seguinte, o 2. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Já em relação ao verso 2 que foi lido, há um princípio espiritual. Qual? Deus julga as pessoas segundo a mesma medida moral que elas aplicam aos outros. É assim que Deus vai nos julgar. Jesus está, neste versículo, denunciando a incoerência moral. É uma denúncia da parte de Cristo Jesus. Já nos versículos de número 3 e 4, vou deixar aqui projetado, 3 e 4, tem aquela ilustração famosa da trave, do argueiro. A trave é um pedaço grande de madeira. Já o argueiro é o pequeno cisco. Então, Jesus vai utilizar uma hipérbole humorística. Jesus, ele usa de uma forma ilustrativa, assim, mas exagerando, mas de uma forma bem humorada, mesmo falando de coisa séria. E é usada essa hipérbole humorística por Jesus, o mestre dos mestres. Jesus está dizendo, o hipócrita vê aquele erro pequeno na outra pessoa, mas ignora na sua vida pecado bem maior. É isso que Jesus está dizendo. E ele não fala de uma forma firme, como é uma hipérbole humorística, com um sorriso no rosto. Como é que pode? Dito de outra maneira, o hipócrita vê pequenos erros nos outros, mas ignora pecados maiores em si mesmos. Essa é a ideia. E eu tentei aqui fazer algo compatível com o que eu estava falando, com um riso no rosto, para mostrar como é que Jesus provavelmente falou, porque, como repito, é uma hipérbole humorística. Ele vai usar dessa maneira. Não é com aquela, uma coisa fechada, um rosto fechado, e nada disto, porque ele quer chamar a atenção. E quando, no versículo 5 diz: Hipócrita, tira primeiro a trave, que é justamente aquele pedaço grande de madeira que está diante dos seus olhos, para depois ajudar o seu irmão. Jesus fala algo importante, porque Jesus não proíbe ajudar o irmão. Se você vê que o seu irmão tem algo prejudicando-o, você precisa e pode perfeitamente alertá-lo. Mas não é isso que Jesus proíbe. Não proíbe ajudar o seu irmão, tirar o argueiro do seu irmão, isto é, o pequeno cisco. Você pode tirar o pequeno cisco. Não de uma forma literal, mas moral, espiritualmente falando. Mas Jesus diz: então verás claramente para tirar o argueiro. Ou seja, primeiro tem que fazer um autoexame, depois uma correção amorosa. É isto que diz o texto. A palavra hipócrita a- no grego é hipocritar, hipocritar. Quando fala para tirar primeiro a trave, primeiro está aqui próton, para você, no final deste vídeo, começar a se familiarizar com o grego bíblico, caso ainda não tenha feito a imersão bíblica. E se porventura ainda não fez, você pode ir na plataforma Grego Bíblico, aqui no Cantinho Teológico, e fazer algumas aulas de forma gratuita, aprendendo desde o início o grego bíblico, a fim de que você possa fazer a leitura como esta, ekbale, ekbale. E mais uma vez aqui, depois do próton, ectu, ectu, oftalmo,
aonde você começa a associar oftalmo, vem de, vem, vou dizer assim, aquela palavra nossa, oftalmologista, que é o médico dos olhos, das vistas, e por isso, aqui quando fala oftalmo, oftalmo, está falando o teu olho, e você vai, então, aprender o grego. Deixo aqui essa sugestão na parte final deste vídeo, que você pode fazer cada vez mais e mais uso dessa plataforma para que você possa estar cada vez mais próximo da palavra de Deus. Eu faço questão de projetar, sempre que possível, a palavra de Deus. A maioria esmagadora dos meus vídeos sempre tem a projeção que é do texto grego, do texto em língua portuguesa, texto hebraico, em outras línguas também, para que você possa acompanhar de perto, porque esse distanciamento da palavra de Deus só tem levado o homem a caminhos que são um tanto lamacentos, soa como uma areia movediça, e as pessoas ficam ali afundando cada vez mais e mais na medida que elas querem sair, mas não têm mais forças para sair, porque encontram-se bem distante da palavra de Deus, mas aqui não. Você pode caminhar de maneira firme, dar seus passos bem firmes, porque você vai estar sempre fundamentado nas Escrituras Sagradas. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.